Antes de morrer, ela pediu a Deus por uma chance para acabar com seu marido. Então, quando ela percebeu, de repente ela estava no funeral de seu pai, 15 anos no passado. Esse foi o momento em que o príncipe herdeiro pediu o divórcio, mesmo sendo o motivo da morte de seu pai. Mas dessa vez ela queria vingança, recusando a oferta e apunhalando sua perna. Depois disso ela acabou sendo exilada, mas durante sua jornada ela encontrou alguém inesperado, acolhendo uma criança pobre e suja. Mas o que ela não sabia é que ele seria um herói de guerra e filho ilegítimo do imperador, o famoso cão raivoso que seu ex-marido tinha domado. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Domei o Cachorro Louco do Meu Ex-Marido, e espero que aproveite. A história começa com uma garotinha loira chamada Reina Rink. O pai dela está ajoelhado e promete fazer dela a mulher mais nobre do reino. Ela sorri e abraça o pai cheia de felicidade. Mas de repente no lugar do homem quem está dentro da armadura é um esqueleto. Os olhos dela se arregalam, e ela lembra de si mesma gritando e de um homem jovem de cabelos prateados. Agora ela está com lágrimas nos olhos e tudo volta para sua memória. Aquela é a mansão do Marquês Rink, então ela conclui que está no enterro do pai morto ocorrido 15 anos atrás. Um homem critica a atitude dela, já que ela chorou desesperada e perdeu o juízo. Rink olha para o homem, e reconhece ele como o príncipe herdeiro, Michael Alan Case. Ele revela que por ser a princesa, ela acabou de destruir o seu casamento ao agir daquela forma. Rink pergunta se eles se casaram e Michael confirma, mas se aproxima e exige que ela desfaça o casamento. Ela acha aquilo algo terrível para se dizer na frente do caixão do pai dela, mas ele sorri sem qualquer consideração. Ela aceitou a proposta dele no passado, mas dessa vez recusa e se mostra ofendida pelo pedido, já que foi ele quem causou a morte de seu pai. Na verdade, aquele era um casamento arranjado. Com isso o pai dela, o Marquês de Rink, recebeu a posição mais respeitada do Império de Alanques. Aos 12 anos ela já estava comprometida, ela se tornou a esposa de Michael e a princesa do reino, mas sendo um casamento arranjado não havia sentimento entre eles. Uma garota está no colo dele, ela pede para ele importar sal apenas no reino dela, ele acha perigoso já que isso poderia gerar uma revolta, mas concorda com o pedido. Aquela é Dulcine Canaria, uma princesa do Principado de Canaria que está mantida no Império como forma de proteção. O príncipe se apaixonou por ela e se tornou um tirano. O novo acordo comercial faz com que aconteça uma revolta popular. O príncipe ouve preocupado que havia uma ordem do Império para ele em pessoa resolver o problema. Então ele chamou o Marquês Rink para resolver o tudo no lugar dele. Ele já era um general aposentado, mas aceitaria a missão com uma condição. O príncipe pergunta qual a condição e o velho pede para ele romper suas relações com a princesa Canaria. Então ele foi para a guerra e morreu no campo de batalha. Por esse motivo o príncipe se vira e desiste de convencer Rink como forma de consideração pelo sacrifício do pai dela, e pensa em dar alguma recompensa. Ainda em lágrimas, ela ouve a proposta de receber o estado de Elka. Aquele era o território mais fértil do Império, e para alguém que foi descartada receber aquilo era algo para estar grata. Mas ela nega, e pede o valor de uma vida por outra vida, e isso surpreende o príncipe. Então ela levanta e diz para receber a vida da princesa Canaria. Se o seu pai perdeu a vida por um pedido do príncipe, então ela teria que eliminar a princesa para aliviar a sua raiva. Ele tenta fazer ela mudar de ideia, então Rink agarra ele pelo casaco e diz para então dar o próprio pescoço no lugar. Eles trocam olhares desafiadores, enquanto ela diz o quão satisfeita estaria se pudesse cortar a cabeça dele e dar para a princesa como comida de cachorro. Michael fica furioso e empurra ela para longe, fazendo ela se chocar no caixão e assim a espada do pai dela cair no chão. O príncipe está irritado e acha que ela enlouqueceu completamente pelo luto. Ele olha para ela no chão e diz já ser o suficiente, então se vira e conta estar indo ao Palácio Imperial para anular o casamento. Ela toca na espada, enquanto ele diz que agora tudo acabou para ela. Então Rink pensa em Elka, e em como viveu 15 anos naquela terra de oportunidades. No passado ela estava em uma cama cheia de garrafas enquanto segurava aquela espada e implorava por uma segunda chance. Agora ela cravava aquela mesma espada na perna do príncipe. Ele arregala os olhos e não acredita no que acontece. Já ela está calma. Naquela cama ela rezou repetidamente para ter mais uma chance, e agora a expressão de medo do príncipe estava refletida naquela espada. Ele segura a perna ensanguentada e grita para ela ficar longe, a chamando pelo nome completo. Então ela se enfurece e segura a espada enquanto chora, já que aquele era um nome nobre dado por seu pai. 2 meses depois, ela está ajoelhada ouvindo sua condenação por tentar assassinar o príncipe. O imperador retira a sua posição de princesa e todos os seus títulos de família. Ele está sentado no trono, e ao seu lado estão a imperatriz e o príncipe, a quem ele entrega as propriedades do Marquês Rink. Michael usava uma muleta e tinha a perna enfaixada enquanto tremia de raiva ao olhar para ela. Rink sorri um pouco ao ver aquilo, e o príncipe percebe, já que o sorriso dela se abre ainda mais em seu rosto. Ele se vira para o pai e pede para ele fazer algo contra ela, mas o imperador lembra que a confiança nele acabou depois do que ele fez com a princesa Canaria. Então o príncipe morde os lábios irritado. Ela olha séria e ouve que será exilada em Luden. Ela sorri porque aquele lugar pertencia à mãe dela. Era um lugar infértil e pobre onde neva 6 meses por ano.
Os guardas levantam ela, enquanto Rink pensa que será enviada para a morte, para morrer congelada. Ela sorri e conta que aceita a condenação e apesar disso irá voar pelas montanhas de volta como um dragão. Então ela é enviada, ela caminha na neve e diz para a pessoa atrás dela contribuir, já que seria pago. Eles estavam naquelas montanhas há 1 mês e meio, então ela lembra ele que mesmo assim poderiam rescindir o contrato. Rink lembra de sua empregada, Johanna, foi ela quem contratou como guia aquele mercenário para levar ela até Luden. Ele encara Rink de braços cruzados, ela continua e manda ele retornar, mas ele pede dinheiro para pagar seu retorno, e diz para ela entregar tudo o que tem, em especial a espada na cintura dela. Ela agarra no cabo da espada e conta que se trata de uma herança de família, e por isso lutaria por aquilo, mas com a sua própria espada ele ameaça cortar a cabeça dela se tentar resistir. Ela cerra os dentes por ter a espada próxima ao seu pescoço, então decide priorizar a própria vida e joga tudo o que tem no chão. Ela se vira e diz ser tudo o que tem, por isso ele deveria pegar e ir embora, mas ele agarra ela pelo ombro pedindo por tudo. Como resposta ela dá um tapa na mão dele e insiste que já entregou tudo. Mas ele sorri e revela ainda ter uma coisa, então segura ela pelo vestido e diz achar aquilo caro e querer provar algo antes de ir embora. Rink cospe no rosto dele e manda ele ir embora. Ele se irrita e acerta o rosto dela com um soco. O golpe deixa uma marca na bochecha dela e Rink grita de dor. Então ele pega ela pelos cabelos e diz que ela não deveria ter resistido. Ela crava as unhas no antebraço dele até sangrar, por isso ele joga ela para longe e saca a espada dizendo que vai disciplinar ela pelo mau comportamento. Ela diz que ele vai se arrepender, mas ele não se importa, já que ela foi abandonada por todos. Nesse momento a expressão dele trava, como se ele não entendesse algo, e depois cai com um ferimento na nuca. Rink olha surpresa para aquilo e se pergunta se ele foi atingido por algo. Mas ela acha que aquela é uma grande oportunidade e pega a sua espada, e com um grito ela vai até ele com a espada em mãos e crava a lâmina no homem ainda ao chão. O mercenário se contorce no chão antes de morrer, ela olha para aquilo sem acreditar que conseguiu, depois cai no chão sem forças. Nisso ela nota uma fruta ensanguentada no chão, ela pega a fruta e pensa o que seria aquilo, então lembra do homem ser atingido por algo e imagina ser pela fruta. Nisso ela ouve um barulho e olha para os arbustos, e segurando a espada firme, ela pergunta quem está ali e manda a pessoa se revelar. No outro momento, sua expressão muda para descrença. Do arbusto sai um menino com cabelos compridos e bagunçados. O menino olha com olhos cansados e cercados por grandes olheiras. Rink está confusa e não entende o que uma criança faz naquele lugar. Ela lembra que seu pai falou que os bárbaros usam de crianças como iscas, então ela segura firme o cabo da espada e ameaça cortar o garoto se ele se aproximar. Os olhos dele se arregalam, e após tomar impulso ele corre na direção dela. Mesmo com ela deixando claro que irá atacar se ele se aproximar, o garoto continua correndo na direção dela. Rink cerra os dentes e ataca o menino com um golpe de espada, mas a lâmina é parada pelas mãos nuas do menino. Ela não acredita no que vê. O garoto segura a espada enquanto olha para ela. Rink tenta puxar a espada, mas ele segura a lâmina, depois agarra o pulso dela e se aproxima mais, trazendo os dedos dela até a boca. Ela fecha os olhos esperando pela mordida, mas nada acontece e ela abre os olhos. O garoto está lambendo os dedos dela, com a língua dele passando no ferimento da mão dela. Rink se pergunta quando fez aquele ferimento, e acha ser quando apertava a espada para lutar com o mercenário. O menino se afasta, ela olha para ele e pensa se a intenção dele era curar a ferida. Depois aponta para a fruta e pergunta se foi ele quem jogou aquilo. Ele confirma com um aceno de cabeça, e olhando para a mão ela agradece ele. O menino fica em silêncio, então ela se ajoelha e agradece falando palavra por palavra para ele entender. A mão dele sangra, por isso ela procura bandagens, mas as que encontra estão sujas com o sangue do mercenário. Ela se irrita por ele estar atrapalhando mesmo depois de morto e o garoto reage às palavras dela. Rink se vira, ele treme e parece que tem algo a dizer, e ela imagina que ele pensou que os insultos eram para ele. Rink leva a mão até a cabeça do menino, mas ele se cobre com as mãos amedrontado. Ele treme e por isso ela acha que ele está acostumado a ser agredido. Ela deixa claro que não vai bater nele. Ao ouvir aquilo o garoto é surpreendido. A mão dela é levantada e ele olha com olhos arregalados. Ela agradece novamente por ter sido salva e acaricia a cabeça do menino, fazendo ele corar com um toque. Depois, o garoto observa para a mão já enfaixada. Enquanto isso ela olha o mapa sujo de sangue e acha que estão perto. Ela caminha e o menino corre e se coloca na frente dela. Ele diz apenas a palavra não e ela entende que não deve ir para lá, mas ela lembra que os bárbaros usam crianças como iscas. Ainda assim decide ignorar isso. Ela olha para a criança que está com os braços abertos e decide confiar nela. Rink se aproxima e pergunta qual é o caminho certo. Ele corre enquanto aponta para a direção. Ela fica para trás e pede para ele esperar por ela e não correr tanto. A noite chega, as muralhas de Luden são vistas após eles caminharem por 2 longas horas. Ela olha para trás e se pergunta como ele conseguiu levar eles mais rápido do que se tivessem seguido o mapa. Pedras são batidas e faiscam, eles se escondem em uma caverna por já estar tarde e ela conta que pode chegar até Luden amanhã. Ele olha ela fazer o fogo, e logo as chamas esquentam o local. O garoto olha surpreso para aquilo, e começa a brincar com as pedras batendo uma contra a outra.
Ela pergunta se aquilo é divertido, e ele responde não. Então ela pergunta se ele só sabe falar aquilo e ele também responde não. Hank olha quieta para ele e pensa que vai precisar ensinar várias coisas pro garoto. E se pergunta de onde ele veio e o que fez até agora. A neve cai forte no castelo e no lado de fora na aldeia. Os guardas fazem a guarda na frente dos portões, quando um deles escuta algo. É Hank segurando o garoto que está incomodado por estar na aldeia. Ela tenta convencer ele a vir junto com ela, mas ele é forte e consegue resistir. Ela fica preocupada e começa a pensar em como convencer ele. Um homem com uma sacola cheia de pães se aproxima para ver a confusão. Ela corre até o homem com dinheiro em mãos e pede por 2 pães. Então se vira para o menino que continua lá parado e não fugiu. O garoto saliva ao ver os pães. Ela leva a boca até o pão para ele entender como se come, e depois entrega o pão para ele. O garoto recebe e logo dá as primeiras mordidas visivelmente contente. Ela mostra o outro pão e diz que ele pode comer aquele também. Então o garoto pega o outro pão e depois olha para Hank que sorri com ternura. Depois ele volta a comer enquanto ela faz cafuné nele, e ensina que aquilo se chama pão. Então conta que vai dar mais pão se ele entrar no castelo junto com ela. O garoto termina de mastigar o alimento e cora pelo pedido. Ele aceita e segura a mão dela enquanto eles entram juntos no castelo. Lá dentro, Sarah se apresenta e revela estar encarregada de administrar o território por gerações, e que já faziam 20 anos desde que o último Lorde veio até Lúden em pessoa. Hank fica pensativa. Lúden e Elka eram locais diferentes. O castelo de Elka era 10 vezes maior do que aquele, e o castelo de Lúden era tão velho que parecia ter 300 anos. Para piorar, durante 6 meses há pouca comida e só tem 30 soldados para proteger o território. Ela sorri, porque sabe que ninguém se interessa em atacar aquele território mesmo. Ela lembra de sua mãe, e se surpreende com o estado em que se encontra o território da família dela, os Fildon. Por isso ela pede para ver os registros administrativos deixados pelo último Lorde. Sarah conta que o último Lorde vivia na metrópole Velkai e administrava o território por meio de emissários. Ela pensa como aquelas terras foram governadas por estranhos, e também como estava em um caminho sem volta. Ela lembra de Mikael e promete ter a sua vingança. Hank diz que ela deve achar desafiador ter como Lorde uma princesa deposta, mas Sarah não pensa desta forma. Então Hank decide reviver aquele território e pede para ter seu destino guiado. Sarah é surpreendida e responde que fará o seu melhor. Na sequência, Sarah pergunta sobre aquele menino em péssimas condições agarrado ao braço dela. Ela conta que o garoto é um órfão e quer saber sobre a origem dele, além de precisarem dar um banho nele. Uma empregada se aproxima do menino, mas ele se assusta ao ser tocado e empurra a empregada enquanto corre para longe. A empregada grita com ele e o menino se afasta ainda mais. Hank sorri com a situação. A empregada aponta para o garoto e correm atrás dele. Ela ri com aquela cena, até ser chamada e se virar para a voz. Sarah conta que o menino foi reconhecido por um trabalhador que transporta comida para eles. O garoto continua correndo. Enquanto isso, ela pede por mais informações e Sarah revela ser algo complicado. No outro momento, Hank fica em choque ao ouvir o nome Krona, porque aparentemente ele era o filho da família Krona que foi massacrada em uma invasão bárbara. Ela lembra de Krona, o cachorro louco de Mikael, e se intimida por imaginar que seja aquela pessoa. Will Krona era alguém que apareceu repentinamente e se tornou um herói de guerra no reino de Alanquês. Ele era considerado um descendente de bárbaros, mas Hank sabe a sua verdadeira origem. Na verdade, ele não tinha sangue bárbaro e era o filho ilegítimo do imperador. 17 anos atrás, o imperador visitou o norte, e uma jovem mulher da família Krona engravidou dele, e quando a imperatriz soube disso ficou furiosa, e para garantir que seu filho fosse o único herdeiro mandou matarem toda a família para que não restasse um único sobrevivente. Assim todos foram assassinados sem misericórdia, incluindo crianças e mulheres grávidas, por isso acharam que o herdeiro ilegítimo estava morto. Mas Krona estava ao lado de Mikael quando o príncipe tinha 34 anos, 10 anos depois do divórcio. Krona devastava todos os campos de batalha e assim ganhou o apelido de cachorro louco por sua lealdade exagerada. O povo considerou as suas conquistas como se fossem do seu mestre, e assim Mikael foi coroado como um amado imperador, graças a Krona estar ao seu lado. Apesar disso, Hank preparava sua rebelião em Elka e estava confiante, mas nesse momento ela conheceu Will Krona. Ela tinha grande força militar de Elka e uma grande riqueza, mas ainda assim, ela encarava ele enquanto faziam a refeição, e não conseguia confiar nele de forma alguma. Agora ela secava os cabelos daquela mesma pessoa. Agora, após ter tomado um banho, ela acha ele muito bonito. As empregadas se desculpam por não conseguirem fazer aquilo sozinhas, mas ela acha que ele ficaria quieto apenas com ela e por isso não tinha escolha. Depois ela se vira para o menino, ele olha de volta curioso, enquanto a mão dela treme no outro momento é fechada com firmeza. Ela convida ele para ir pegar pão. O garoto levanta feliz e corre para fora alegre em poder comer ainda mais. Hank fica parada olhando aquilo, e depois fecha a porta do quarto. Ela pensa que se aquele menino realmente for Will Krona, então desta vez ela conseguiria se vingar. Ela cobre o rosto com as mãos e lembra de Mikael, as lágrimas escorrem de seu rosto e ela se enche de felicidade. E então pensa se o pai dele sabia que Will estava vivo e deixou ela viva para ajudar o menino.
Ela limpa as lágrimas ao ouvir alguém na porta e manda a pessoa entrar. É o garoto que retornou. Ele vem até ela com um pão em mãos e oferece para ela. Rink aceita e agradece Will. Ao ouvir aquele nome ele é surpreendido. Então ela sorri e conta que vai nomear ele de William. Ela acaricia ele e pensa que ele será o cavaleiro dela e não vai deixar o príncipe tocar nele. Mais tarde, ele está sentado enquanto ela arruma o seu cabelo sem acreditar que ele tem 16 anos. Sarah se desculpa por não poder ajudar, mas Rink diz não ser culpa dela, e pede por ajuda na distribuição de doações durante o dia de ação de graças. O inverno em Luden é rigoroso e alguns moradores podiam morrer de frio e fome. Ela olha para vários documentos e confirma quais produtos tem à disposição e quais são muito caros. Então se vira e pergunta se não é possível cultivar, moer e vender milho. Sarah gosta da ideia, mas lembra que não possuem mão de obra. Will continua escrevendo enquanto elas falam sobre terem apenas 100 pessoas à disposição para o trabalho. E Sarah conta como diferente da capital onde poderiam ter um peru na mesa de ação de graças isso não seria possível lá, já que o capitão da guarda saiu para caçar gansos, então poderiam comer gansos no lugar. Depois ela sai, Rink pensa o quão pobre é aquele território. Em Eika ela recebeu 3.000 soldados e tinham muitos recursos. Agora lia documentos dizendo que seus guardas receberiam maçãs secas como pagamento. Ela reclama irritado e o garoto olha assustado. Ela cobre a boca, e se desculpa com ele por exagerar, prometendo não fazer aquilo novamente. Em resposta ele cora e pede para ela não se desculpar. Depois ela olha para algumas palavras escritas por ele, ela elogia o menino sentado no colo dela, ele reage com timidez e cora enquanto ela faz carinho na cabeça dele. Ela pensa em achar um tutor, mas não há ninguém talentoso na população de Luden, e as pessoas cochicham sobre ela ter ficado louca depois do pai morrer. Ela caminha com Will, e sabe que pensam nela como alguém que atacou o príncipe e foi banida por isso, e no fim decide ela mesma educar ele. No campo de treinamento um guerreiro é lançado longe, na frente dele o pequeno menino segura sua espada, os olhos dele estão determinados, então a espada é largada de suas mãos e ele corre animado para os braços de Rink. Ela faz cafuné e elogia o menino, sabendo que precisaria contratar alguém para ensinar esgrima, já que não poderia ensinar aquilo. Ela acha que Mikael poderia facilmente achar um professor, e lembra que Mikael sabia sobre Crona ser o filho ilegítimo do imperador, mas não entendia como ele descobriu o menino. Enquanto o garoto escrevia, ela notou o anel na mão dele, e pensa que talvez seja um anel da família imperial. De repente ele mostra o papel para ela, mostrando tudo o que escreveu. Ela levanta a mão para acariciar a cabeça dele, mas o menino diz para ela não fazer aquilo. Ele leva a mão até as bochechas dela e se aproxima para sentir o cheiro de seu pescoço, enquanto aproxima a testa dos lábios dela. Então se afasta, sentando corado na cadeira. Ela pergunta o que ele fez, mas o menino corre para não responder. Ela olha em silêncio Will se afastar, e leva os dedos à boca enquanto ri por achar aquilo muito fofo. Em outro dia, ela levanta animada da cadeira por ver alguém, o homem chamado Dietrich se ajoelha e cumprimenta com todas as honras, chamando ela até de majestade. Ela vai até ele muito feliz e ele se desculpa pela demora, já que ela precisou deixar a capital sozinha. Ele veio o mais rápido possível. Os olhos de Rink se enchem de lágrimas devido à emoção. Will olha para aquilo de canto de olho. Dietrich diz ser o mínimo que podia fazer já que são almas gêmeas, o que faz o menino ficar ainda mais incomodado. Dietrich e Ernest era um amigo de infância de Rink e alguém com quem ela passou muito tempo. Depois se tornou um dos cavaleiros que seu pai mais confiava e também foi o primeiro amor dela. Ele força uma lágrima e lembra de quando atravessou a montanha e teve medo de encontrar ela enterrada na neve. E para com a brincadeira sentando sobre a mesa perto dela, agora os dois estão sozinhos. Ela pergunta se antes de casar era chamada de senhorita. Ele se aproxima e como ela recebeu um novo título pergunta se deve chamar ela de condessa e ela concorda. Para ele as coisas parecem melhor do que imaginavam, e ela compara gerir Luden com Elka, mas percebe que falou sobre algo de sua outra vida, e muda de assunto. Nisso ela é perguntada sobre seus planos e pergunta de volta qual o motivo da curiosidade. Ele é surpreendido e coça a cabeça com as mãos, então revela que sempre achou um desperdício ela estar com o príncipe. Ao ouvir aquelas palavras, a expressão dela não muda, e os dois permanecem em silêncio depois disso. Ela percebe como ele veio muito pouco tempo depois dela perder a sua posição de princesa, e como o príncipe ainda estava ferido, todos em sua volta agiriam com muito cuidado. Por isso ela pergunta se ele foi expulso ou abandonou a própria família. Ele revela ter abandonado, e ela pensa que seu irmão mais velho deve ter expulsado ele após abandonar a família. Ele conta que o príncipe não continha a empolgação de tomar todos os bens da família Rink para ele, e tudo começou assim que ela se tornou uma criminosa. O interesse do príncipe não está apenas no território, mas também em todos os cavaleiros. Ele não aguentou a ideia de alguém como o príncipe liderar os cavaleiros, então abandonou eles. O comentário é seguido de outro silêncio e ele cora. Ela ri com aquilo que ouviu e entende que ele veio para jurar lealdade, mas lembra que estavam em um local muito pobre e que não tinha nada para dar para ele, apenas algumas bebidas baratas. Ele conta ter visto menos de 50 guardas quando entrou e ela revela terem apenas 30. Isso deixa ele ainda mais surpreso. Ele leva a mão às costas e diz que nesse caso terá que liderar eles.
Ela pensa sobre aquilo, se ele estaria disposto a continuar ali em um local sem futuro. Nesse momento a imagem da espada voando e o garoto saindo vencedor contra o soldado aparece. Ela tinha esquecido de Will e do seu treinamento. Então ela pergunta se ele não quer ser professor de esgrima além de capitão. Ele se vira e pergunta contrariado se ela quer que ele ensine crianças, e ela conta se tratar do garoto que ele havia visto antes. Dietrich pede por mais recompensas, ela se aproxima e fala sobre dar um saco de trigo, além de acompanhar ela em um jantar onde será servido o ganso. Ele pergunta se ela não convidaria ele antes, e ela diz que se não quiser ele pode dormir com fome. Um pouco depois, o menino está na sala de jantar quando Rink entra agarrada aos braços de Dietrich e caminham lado a lado pela sala. O homem lança seu olhar sobre a criança que ouviu falar e o menino olha de volta sem entender a situação. Dietrich se aproxima de Rink querendo saber mais sobre o garoto, e ela revela que o menino salvou sua vida. Ele é surpreendido e se aproxima do menino com cuidado, mas Will se levanta de repente e foge até um pilar onde fica escondida atrás e olha ele de longe. Rink chama o garoto e Dietrich analisa a situação. Ela tenta convencer o menino a voltar e nota que seu amigo está de braços cruzados encarando ela. Ele pergunta se deve ir atrás do menino, mas ela conta que se ele fosse atrás provavelmente o garoto ficaria assustado. Ele nota que ela vai fazer algo e olha curioso, depois fica sem reação ao ver aquilo na sua frente. Ela está comendo feito uma louca e dizendo que achou gostoso em voz alta. Ela crava o garfo na carne e ressalta como a gordura derrete. Ele pergunta o que ela está fazendo. Rink cochicha para ele confiar nela e garante que vai funcionar. Will olha de longe incomodado. Ela percebe que não é o bastante e ele tem uma ideia. Ele pega o pote com molho e despeja na carne para deixar aquilo ainda mais saboroso. Nisso eles ouvem algo e se viram. É Will que corre para longe, enquanto eles ficam sem entender o motivo daquilo. 3 dias depois eles vão até o quarto do garoto. Este se enrola embaixo das cobertas. Ela critica ele por não sair do quarto e nem mesmo fazer suas refeições. E se vira e pergunta qual tipo de trato eles poderiam fazer com o garoto. Ele pergunta pela idade dele e reage tão contrariado ao ouvir 16 que leva uma bronca dela. Enrolado nas cobertas o menino escuta ele dizer que ficou surpreso por ser tão velho e ela que achava o menino muito pequeno e magro. Dietrich nunca viu nem mesmo soldados que passam fome ficarem na mesma situação, e acha que o garoto deve ter ficado daquele jeito por nunca ter tido uma refeição decente em anos. Ele olha para o menino ainda enrolado nas cobertas, e destaca como na sua idade já lutava sua primeira batalha ao lado do Marquês Rink. Ela diz se lembrar disso e de como ele era um bravo cavaleiro. Ele suspira, e diz que ela deve ter confundido o garoto com um gato grande e pegou ele em seu colo como um bebê. Ela protesta, mas ele toma a frente e vai até o garoto, revirando dentro das cobertas e segurando a perna dele. Will sente que foi agarrado, e no outro momento Dietrich dependura ele de ponta cabeça. Depois olha para ele e diz que se continuar assim nunca será um homem digno do nome que recebeu. Ele treme de raiva ao ouvir aquilo. Na sequência é jogado novamente na cama sem a menor consideração. Rink não gosta da forma como Dietrich agiu, mas ele reflete sobre a idade do garoto e se orgulha de ter pedido Rink em casamento quando tinha 18 anos. Ela cora e briga com ele por ter falado esse tipo de coisa para uma criança, quando algo chama a atenção deles. Will está sentado na cama e encara Dietrich. Ele reconhece que como todo garoto de sua idade ele sabe o que quer. O garoto continua encarando ele. Dietrich pergunta se ele pretende esperar até os 18 anos e apenas se esconder até este dia chegar, e o menino nega. Então ele sorri e convida o garoto para começarem o treinamento. Voltamos ao passado. Rink escala uma árvore, e conversa com Dietrich lá de cima, quando escorrega e cai, mas nesse momento ele agarra ela e segura Rink em seus braços. Os olhos dela olham para cima, ele abre um sorriso e pergunta se ela está bem. Ela está surpresa por ser salva, e diz que não se machucou. Agora ela corre atrás de Dietrich que leva o garoto pela gola da camisa para o campo de treinamento. Ele se vira e pergunta se devem devolver o menino ao quarto, e ela fica em silêncio sem dar resposta alguma. Ele continua olhando para ela enquanto Will se debate no ar. Ela fecha os punhos e pede desculpas para ele, mas garante que Dietrich será um bom professor, então afasta um pouco o cabelo e beija a testa dele, pedindo para ele prestar atenção e se tornar uma grande pessoa. Ele é surpreendido pelo beijo e cora. Dietrich toma a frente e pergunta se tem uma recompensa para ele também, mas ela nega e pede para ele ser legal com Will. Ele pega a mão dela e beija a palma da mão prometendo cumprir sua ordem. Will se assusta ao ver aquilo e se enfurece com Dietrich. Este percebe, mas Rink olha confusa sem entender o que chamou sua atenção. Por fim ele se vira, pega o garoto nos braços e se retira. Ele joga Will no chão ao chegarem no campo de treinamento, e diz que odeia crianças desobedientes. Então, diferente de Rink, ele não aceitaria aquilo. Então conta para o garoto caído que sempre chutou pessoas como ele para fora dos castelos. Will encara ele mostrando que entendeu bem, então Dietrich deixa claro que ele não era digno de ser salvo por Rink, por isso sua missão seria tornar ele digno disso. Uma espada de madeira é jogada para o garoto que segura a espada, então cerra os dentes e segura firme o cabo da arma da espada. Ele se posiciona e encara o inimigo com muita seriedade. Na frente dele Dietrich está de braços cruzados, e pensa que não tem mais como voltar atrás de tudo e agora vai continuar naquele lugar.
Várias semanas depois, uma multidão surpresa elogia alguém por fazer um corte limpo na garganta de um porco. É Dietrich que se alegra com os elogios, já que acha melhor aquilo do que ser elogiado por cortar a garganta de pessoas. Hink vê aquilo pela janela e suspira, já que mesmo depois de 2 meses as pessoas ainda evitavam ela. Nesse momento ela é chamada por uma voz, e para surpresa dela, Will se aproxima com seu cabelo cortado e com novas roupas. A princípio a mão dele cobre o rosto, mas ele abaixa e envergonhado mostra o seu rosto. Ela se aproxima e pergunta o que aconteceu com o cabelo dele, se foi Dietrich quem cortou, e depois ri, já que o cabelo parece ter sido comido por um rato. Will fica em silêncio com a cabeça abaixada, então ela coloca ele sentado e faz carinho nos cabelos dele antes de cortar novamente. Ela lembra de Dietrich dizendo para cercar o menino aos poucos do mesmo jeito que se captura um rato. Ela se irritou ao ouvir, mas agora Will pergunta se ficou estranho e ela nota que ele melhorou em se expressar mais rápido do que quando ela ensinava. Ela diz não achar estranho, era fofo, mas acha que ficaria melhor um pouco mais curto. Ele abaixa a cabeça tímido, e ela está confiante, já que deve cortar melhor do que Dietrich. Os cabelos dele caem aos poucos, e o resultado é um cabelo muito mais curto. Dietrich ri ao ver aquilo, já que parece o corte de um novo recruta. O garoto fica tímido com aquilo, então Hink pede para ele parar enquanto pensa se ficou estranho o corte. Dietrich dá um peteleco na testa do garoto, e diz que gostou de ver a testa dele à mostra. Ele continua provocando Will, então ela pede novamente para ele parar. A comida chega, ele olha para a tigela incomodado. Na mesa é servido batata cozida e mingau de aveia e milho. Ela diz para ele apenas comer, já que mesmo a criança nunca reclamou daquilo. Mas ele aponta para Will e diz que o menino vai precisar de carne para crescer e ficar tão bonito quanto ele. Ela reflete sobre aquilo, e decide dar para o garoto a carne que guardou para si. Mas Dietrich se irrita porque ela precisa se alimentar bem e está fazendo muito frio. Ela diz que não sente frio, mas ele coloca o dedo nos lábios dela e pede para ela tirar o casaco para ver, depois conta que planeja caçar algo. E ouvindo aquilo Will olha irritado pela forma íntima que ele agiu com Hink. Nesse momento ele é surpreendido ao ouvir que Dietrich planeja levar ele junto. Hink protesta, já que ele é apenas uma criança pequena, deixando Will chocado. Dietrich se vira e pergunta se ele é assim tão pequeno. Em resposta Will nega com a cabeça. Hink ainda não gosta da ideia, mas sabe que não tem muitos homens à disposição e aquela é a melhor decisão, então ela permite e pede para Will tomar cuidado. Mais tarde ele está escovando os dentes, ele para e olha pensativo para a escova. Dietrich se aproxima e provoca dizendo que se não escovar vai ser colocado na linha de frente na caçada. Nesse momento Will se vira ao ouvir Hink revelar que também não gostava de escovar quando era jovem. Ela ri e lembra que seu pai dizia que o príncipe fugiria dela por não escovar os dentes, mas fica séria por saber que no final ela tentou matar o príncipe. Will pergunta se ela não gosta de quem não escovava os dentes. Ela tenta assustar ele e conta que odeia garotos que não escovam os dentes. Imediatamente ele começa a escovar assustado. Ela lembra de Dietrich criticando ela por tratar ele como criança, mas olha para o menino e acha ele tão fofo que não consegue tratá-lo de outra forma. Depois dele terminar, ela chama ele para perto. Após se aproximar ela tenta conferir se está bem escovado. Ele cora muito e abre a boca para ela ver. Depois de conferir ela tira o dedo e elogia ele por ter feito um bom trabalho. Então se abaixa e passa a mão no cabelo dele enquanto o menino timidamente olha para baixo. Lá dentro, Will deita no sofá com a cabeça no colo dela enquanto Hink conta uma história sobre os deuses. O menino está de olhos fechados no colo dela. Ela continua a história sobre o nascimento da árvore do mundo a partir dos chifres de algumas renas, e de como as renas causaram desafeto entre 2 deuses. Dietrich acha interessante ouvir uma história sobre renas antes de irem caçar renas. Ela pede silêncio e volta para a história. A deusa da vingança Halsi gostava do fruto da árvore. Então o deus da fertilidade Alutica amaldiçoou os frutos para fazerem a deusa adormecer. Quando ela adormece Alutica leva abundância para o continente. Por isso é dito que Halsi dorme quando esquenta no meio do inverno. Dietrich acha que ela não deveria contar este tipo de história para uma criança, mas ela não vê nada de errado, já que seu pai contava para ela na infância. Ele lembra que a primavera vem depois do frio, e que nesse momento a vida brota. A primavera nasce da deusa, então para ela ficar grávida os 2 deuses deveriam ter feito algo por um mês inteiro. Hink é totalmente surpreendida por descobrir a verdade. Ela cobre o ouvido do menino e grita enfurecida com Dietrich. Mais tarde, Will dorme e ela cobre o garoto. Dietrich pergunta se Will lembra ela de seu pai. Ela fica em silêncio, então ele começa a falar de suas memórias. Quando tinha 6 anos, o Marquês Hink adotou uma filha de 4 anos. Ele se aproxima da garota e cumprimenta ela como se fosse a sua senhora. Agora, ele lembra que mesmo sendo apenas o segundo filho de um vassalo, eles ouviam histórias juntos como iguais. O Marquês faz carinho na cabeça dele e pede para cuidar de Reina no futuro. E garota sorri feliz para o seu pai, já que agora tem um amigo de sua idade. Dietrich entende as motivações do Marquês agora em querer alguém próximo de sua filha, mas quando lembra dela beijando a testa de Will, e depois contando histórias antes de dormir para ele, lembra do pai dela beijando a testa dela também. Ela admite.
e com tristeza lembra que seu pai já está morto. Ele acha que está tudo bem para ela esquecer seu pai por amar o garoto. Ela pensa em Will, ele é uma criança fofa e fez ela agir como se tivesse esquecido do falecido pai. Mas ela lembra do príncipe Michael, e tem a certeza de que não se esqueceu de nada. Ela olha séria e conta que não pode esquecer daquilo mesmo após cortar a perna do príncipe. Ele coloca as mãos para trás da cabeça e se desculpa por trazer aquilo à tona, e mudando de assunto elogia a percepção dela. Ela ouve curiosa ele falar sobre Will ter quebrado 5 espadas de madeira na semana anterior e chamar ele de víbora negra, fazendo ela sorrir ao ver a surpresa dele. Dietrich vai até o garoto e acorda ele para o menino ir dormir na cama. Will abre os olhos sonolentos, e Dietrich ouve o seu nome ser pronunciado como Dietrich e se diverte por ele ainda não saber falar corretamente. Hink leva a mão até a cabeça de Will e promete deixar ele a chamar de Reina se ele for bem na caçada, já que seria mais fácil de pronunciar que Hink. Ele cora com a possibilidade e se enche de determinação. No outro dia, ele e Dietrich foram caçar junto de 5 guardas. Eles mataram uma grande rena que teve o pescoço cortado por Will. Aquele inverno teve algumas tempestades de neve, mas poucas pessoas morreram e no geral Luden estava pacífica. 2 meses depois, ela olha pela janela e pensa no incêndio que vai acontecer no Nordeste em 3 anos. Como é uma região fria e seca é normal ter incêndios, mas aquele foi de uma escala diferente, demorou mais de 1 ano para acabarem com fogo e o Nordeste foi quase extinto. Esta foi uma oportunidade para Michael, já que o atual imperador e também seu pai perdeu prestígio entre a população. Na verdade, tudo foi culpa da terra ardente chamada Tota que estava enterrada no pântano de Heilan. Ninguém sabia que havia Tota enterrados nos pântanos de Heilan, mas agora ela sabia. Ela planeja retirar o Tota de lá e evitar o incêndio, para depois lucrar com a venda do Tota. Mas aquela região de Heilan não fazia parte de sua terra, então precisaria conseguir os direitos de extração daquelas terras. Ela se vira nesse momento ao ser chamada pelo nome Reina. Atrás dela alguém se aproxima. Com um sorriso no rosto ela olha na direção da pessoa e comenta que não se viam há algum tempo. Na frente dela está Will, mas agora crescido e não mais com a aparência infantil de antes. Ele agarra o braço e olha para baixo enquanto avisa que Dietrich foi para o estábulo. Ela lembra ele de olhar nos olhos dela quando for falar, e ele concorda com a cabeça. Aquele era o final de ano e ainda nevava. O tempo passou, mas ele continuava desajeitado em conversar. Ela pede para Will se referir a Dietrich respeitosamente, mas ele vira o rosto incomodado. Então ela se aproxima e lembra que Dietrich era o professor dele. Fazia um tempo que ela não o via sozinho, já que Dietrich ficou com ele o inverno inteiro. Em alguns dias muito frios ela o chamava para o seu quarto por ser o quarto mais quente, mas Dietrich avisou ela que trazer um garoto jovem para o seu quarto à noite poderia gerar muitos boatos. Ela concordava com aquilo, mas ainda achava ele muito duro com Will. Ela reflete e acha que talvez sejam como irmãos, já que Dietrich tinha apenas um irmão mais velho. Ela olhava para o menino agora, ele estava muito crescido, a marca no pescoço e queixo desapareceram, e seus ombros eram largos, mas ainda assim era o rosto que mais chamava sua atenção. Os olhos dela se perdem nele e ela leva as mãos até o rosto dele. Ela acaricia o rosto e deixa Will nervoso e corado. Na vida passada ela viu Will Crona. Eles conversaram e ela disse para ele se afastar de Michael. Nessa ocasião ela notou uma cicatriz na sobrancelha dele. E no mesmo local o jovem tem uma cicatriz idêntica. Ela sorri porque sabia o quão improvável era ele não ser aquele Will Crona. Ele parece desconfortável. Então ela se afasta e se desculpa por ficar tão próxima. Mas ele pergunta sério qual é o problema de estar próximo. Hink se lembra de uma conversa onde Dietrich pedia para Will se referir a ele com respeito, e ela achava não ser necessário para ela, já que eles eram próximos. Após se lembrar disso, ela vai até Will e pega ele pela mão. Imediatamente ele treme de nervosismo, mas se recupera e puxando ela pela mão traz o corpo dela até sua direção e abraça ela forte. Os olhos dela se arregalam enquanto as mãos dele agarram sua cintura, e Reina pode sentir a temperatura dele aumentar. Ela se vê nos braços dele e Will pergunta se ela estava incomodada, mas ela sorri e retribui o abraço, já que se alguém poderia estar perto dela era ele. Um pouco depois eles chegam no estábulo. Dietrich conta que chegou uma ordem de recrutamento da capital, mas não sabe o motivo da ordem vir tão rápido. Ela acha que era por não gostarem dela e pergunta por detalhes. Ele mostra 3 dedos e revela que foram recrutados 30. Eles tiveram uma conversa assim que Dietrich chegou a Luden, onde Reina contou que tinham apenas 30 soldados disponíveis. Ela não acredita que todos foram recrutados, e Dietrich lembra que havia um único cavaleiro entre os soldados, sendo este ele próprio. O Império de Alanquês emite ordens de recrutamento para os lordes todo inverno, já que os bárbaros das montanhas do norte descem para as terras do Império. Os senhores têm 2 opções, enviar soldados ou enviar dinheiro. A maioria escolhe enviar dinheiro por ser mais confortável, mas ela sabia que não tinham dinheiro e por isso não teriam escolha. Ela pergunta para Sarah quantos soldados normalmente eram recrutados e a resposta é 10. Assim Hink compreende que é realmente fora do esperado convocarem 3 vezes mais e ainda contando um cavaleiro. Na primavera predadores dão à luz e descem para o vilarejo, então se seguissem a ordem imperial não teriam soldados para defenderem o vilarejo.
Ela pergunta para Dietrich se o Império já sabe onde ele está, e ele acha que todos já devem saber, já que eles vieram em grande número até sua casa quando ele saiu. Dietrich é um dos melhores cavaleiros do Império e lutou várias batalhas, então ela pensa que o rumor da vinda dele para Luden deve ter chegado até Mikael. E ao lembrar do príncipe ela se enche de ódio, mas voltando ao problema pergunta se poderiam contar com a ajuda dos estados vizinhos. Ele nega, já que por sua culpa todas as terras da região foram prejudicadas. Reina não consegue acreditar, e ele explica que falou para Nadante enviar metade das tropas e seus 2 cavaleiros, mas um deles é o segundo filho do Lorde, sendo que o primeiro morreu por uma doença. Ela é tomada pela raiva novamente ao perceber a situação, mas ele conta que havia uma solução, ela poderia enviar um cavaleiro de Luden no lugar do filho do Lorde de Nadante. Ela não entende, já que ele é o único cavaleiro de Luden, mas ele acha que podem enviar alguém no lugar dele, e olha em direção ao castelo. Ela acompanha o olhar dele ainda sem entender o que ele quer dizer. Will está atacando os bonecos de treinamento, ele segura a espada com firmeza enquanto o suor escorre de seu rosto. Ela não gosta daquela ideia, mas Dietrich acha que Will cresceu bastante, e lembra que ele foi para o campo de batalha com apenas 16, além disso os olhos daquele garoto não eram de alguém fraco. Ele pergunta pela opinião de Sarah, ela acha que Will cresceu muito rápido e conta que ele quebrou a espada de um guarda no treinamento. Dietrich acha que após todos os guardas serem recrutados vai acontecer um tumulto em Luden, por isso ele pede para ela nomear Will um cavaleiro e enviar ele para Nadante. Então ele pega nos ombros de Reina e diz que ela precisa se concentrar na vingança dela e não deixar uma criança arruinar sua missão. Ele observa o silêncio dela, e lembra quando ouviu sobre o ataque ao príncipe sem acreditar naquilo. Ela recebeu o nome de Reina, o nome dado apenas para o herdeiro dos Rink, depois ela se tornou a princesa e foi protegida por todos, mas ele acha que talvez esta proteção fez ela não aprender como ser forte. Ele suspira, já esperando pela negação dela. Mas fica surpreso quando ela pergunta se Will realmente já pode ser um cavaleiro. Porque se este fosse o caso não valeriam os 15 soldados, já que salvariam a vida do filho do Lorde. Então ela pensa em pedir também um pedaço de terra, com olhos gananciosos ela revela a intenção de pedir o pântano Highland. E secretamente pensa em conseguir a terra ardente escondida no pântano, então acha que vale a pena emprestar Will para conquistar isso. Em resposta, Dietrich se ajoelha e jura obediência por ver que ela é digna do nome que recebeu. Reina cruza os braços séria enquanto em silêncio olha para ele. Voltamos para os dias de caça. Dietrich e Will conversam ao redor da fogueira sobre a relação da deusa Halsi e o deus Alutica. O menino acha que Alutica amava Halsi, já que tiveram um filho juntos. Ele pergunta curioso para saber o que aconteceu depois do nascimento, então Dietrich conta que a deusa da vingança estava ocupada, já que muitos buscavam por vingança, mas ela cuidou do filho após o nascimento por 100 dias até entregar o filho para Alutica, isso porque o castelo era muito longe e demorou bastante para ela chegar lá. Dietrich conta que ela deixou o filho para trás sem se arrepender e o menino entende que o motivo é por ela não gostar de Alutica. Mas ele conta também que Halsi amava tanto o filho que visitava ele uma vez por ano, e nas visitas não ligava para Alutica, até porque ela odiava homens por ter sido traída por um. Dietrich pensa no fato dela ter tido outros 2 filhos com Alutica, mas guarda isso para si. E olha surpreso para Will que diz ainda ser uma verdade que Alutica teve Halsi, e isso era o bastante. Dietrich pensa que Alutica gostava de alguém que olhava para ele como um inseto, mas o menino acha que ele estava bem com isso. Dietrich não entende o que estaria bem, e Will revela que para ele aquilo não importava. Após derrubarem o servo foi entregue o machado para o menino, ele não sabe o que fazer e as mãos dele tremem, então Dietrich se aproxima e diz para ele cortar a cabeça do servo, caso contrário Reina vai ficar faminta. No outro momento, ele corta a cabeça do servo fora. Dietrich se lembrou do momento em que Reina beijou a testa dele, naquele momento ele percebeu o olhar determinado do menino, e aquela vez em volta da fogueira também, e Dietrich sabe que ele pensava em Reina naquele momento. Após a cabeça do animal ser cortada, ele olha desconfiado para o menino, e pensa nele como alguém peçonhento com um olhar ganancioso pela sua senhora. Ele agarra a cabeça do menino e elogia ele pelo bom trabalho. Na fogueira, ele pensava que o menino ainda não aprendeu a agir como um humano, e agora aproveita do recrutamento para separar ele de Reina. Sarah traz uma carta de Nadante onde diz que os direitos do pântano foram passados para Luden, e olha como se estivesse se perguntando o motivo dela aceitar aquela terra inútil. Reina pergunta quando o acordo entra em vigor e descobre ser 2 dias. Ela tira um colar de uma sacola e entrega para Sarah comprar alimento para os soldados. Dietrich fica revoltado, já que era uma relíquia de família. Aquele era o colar de sua mãe e foi a única coisa que sobrou após confiscarem os tesouros de sua família. Ela sorri porque agora as coisas poderiam ocorrer como planejado, então Sarah agradece e faz uma reverência determinada antes de sair para vender o objeto. Quando ela sai, Reina continua espantada pela atitude dela. Dietrich olha fixamente para Reina, então ela vai para cima dele e manda ele se preparar para a batalha imediatamente. Depois dele sair ela fecha os olhos e descansa por ter feito quase todos os preparativos, faltando apenas um.
Ela nota sua presença e manda Will entrar. Ele está do lado de fora próximo da porta e se vira para ela enquanto lança o olhar para dentro, e depois entra na sala devagar. Ela pergunta se tem algo errado, e ele diz ainda estar suado pelo treinamento. Ela sorri e manda ele se aproximar novamente, já que estava acostumada com o cheiro dos soldados, e lembra de seu pai que também hesitava antes de abraçar ela na sua infância. Will pensa que é por causa do Dietrich, e ela admite porque ele sempre cheirou pior que seu pai. Ela olha para trás e nota que ele está muito próximo, quando de repente ele passa os braços ao redor dela. Ele está irritado por ela estar acostumada com o cheiro do Dietrich. Reina se preocupa por ele mostrar sua natureza possessiva novamente, mas levanta o braço até ele, então diz saber agora como era o seu cheiro, fazendo ele corar. Ela está preocupada como ele vai reagir ao saber que vai para Nadantin, mesmo sabendo do quão grandioso ele será, ela só consegue ver ele como um garoto. Então ela se sente péssima em arriscar a vida dele apenas por dinheiro, mas explica para ele que eles têm apenas 30 guardas, e se ele sair o número de tropas será reduzido pela metade e o vilarejo vai ficar seguro. Ela nota o desconforto dele e aponta para si pedindo para ele pensar nela. Ele não sabe como responder, e ela conta que apesar dele não querer ir, ela precisa proteger o território e o povo, então promete rezar por ele todos os dias, em todos os momentos. A espada de seu pai está encostada na mesa, ela pega a espada e oferece para Will, pedindo para ele lutar por ela. Reina revela que aquela é a espada de seu falecido pai, e que era um objeto muito importante para ela. Ele estica os braços e recebe a espada, e ao desembainhar a arma vê o seu reflexo na lâmina. Nesse momento, Reina revela que para ela não bastava ter cortado a perna do príncipe. Will é surpreendido por ela que se aproxima e diz que a vida do príncipe também deve ser tirada por aquela espada. Os olhos dele se arregalam, enquanto ela pede para ele retornar vivo, já que ela iria precisar da espada. Ele promete votar, e ela sorri em resposta, e nervoso ele conta que generais antes de irem para a batalha recebem lenços das mulheres. Ela pergunta onde ele ouviu essas coisas velhas, ele cora e revela ter lido em um livro. Ela rasga um pedaço de pano da própria roupa, Will fica preocupado com aquilo, mas ela não se importa e amarra o pedaço de pano no cabo da espada. Ele cora ao ver aquilo e agradece ela com um sorriso. 2 dias depois, Dietrich pediu um pano também e deixou ele irritado. Assim, eles se despediram junto de 15 soldados que foram para o norte. O tempo passa, o sol do verão estava no auge de seu calor. Reina conversa com Sarah e diz para ela trazer algumas maçãs e vinho. Em resposta, Sarah lembra que precisam daquilo na cozinha, mas ela sorri e nega ser um problema, já que poderiam gastar um pouco mais. Aquele era o 3º verão após a saída dos soldados. Logo depois de receber o pântano, ela vendeu toda a terra ardente rapidamente, o que fez o barão de Nadantin enviar um embaixador para saber como ela sabia daquilo. Reina já estava preparada para isso, então sorriu e explicou que soube por meio de alguns livros escritos por membros da família real. Havia um livro escrito pela primeira imperatriz Amaryllis de Fanilis. O livro, que por algum motivo estava em Luden, foi achado por Reina, e entre temas estranhos como dragões e magia, era falado da terra daquele pântano. Os últimos invernos não foram tão extremos e ninguém morreu de frio em 2 anos, e como algumas pessoas se mudaram para a região e isso fez a falta de soldados ser reposta. E agora com o tempo ela presenteia Sarah com um casaco. Sarah hesita em aceitar, mas ela insiste que ela aceite depois de tudo que Sarah passou. Agora a Reina é bem vista pelo povo de Luden, que não desconfiam mais dela. Ela olha pela janela contente por tudo estar tranquilo agora. A única preocupação era a guerra com os bárbaros. A guerra sempre começa na primavera e termina no verão, mas desta vez se estendia por 2 anos. O culpado provavelmente era Will, porque ele matou o filho de um líder inimigo. Isso fez Nadantin ganhar uma grande recompensa financeira e os bárbaros insistirem na guerra. Mas enquanto lia uma carta vinda do fronte de batalha, ela sorria. Tudo aquilo acontecia por causa de Will. Mesmo antes dos 20 anos ele já derrotava os bárbaros como um veterano, e ganhou o apelido de Cachorro Louco. A carta contava que o Marquês Glencia tentou contratar Will, mas ele se negou a abandonar a sua mestre. Ela ria ao ler aquilo. Como Will estava sempre batalhando, quem escrevia para ela era Dietrich. Ele relata que apesar de Will ser imprudente em batalha, ele era um excelente cavaleiro, mas não se dava bem com os outros soldados. Ela ria ao ler que na opinião dele aquilo era culpa dela. E na última carta é relatado que a guerra se aproxima do fim após os bárbaros perderem 6 de seus 7 líderes, faltando apenas o patriarca. Também conta que a cunhada dele teve um filho e ele planejava ver o seu sobrinho depois de tudo acabar. Ela lê contente. Quando percebe algo, sobrou um pedaço de papel no envelope. Ela puxa o papel onde Will escreveu que todo dia quando ele segura a espada é pensando nela. Sozinha na sala, ela fica em completo silêncio ao ler aquilo, até sorrir por lembrar dos 2 e as lágrimas escorrerem de seus olhos por sentir saudade deles. Naquela noite, uma mensageira trouxe notícias do campo de batalha. Ela não consegue acreditar naquilo que acabou de ouvir e lembra dos 2 a salvo antes de saírem para a guerra. Reina pede para a mensageira repetir. Ela conta que tudo estava controlado quando repentinamente eles foram atacados por todos os lados, obrigando Dietrich a defender seu posto sozinho porque os reforços não conseguiam chegar até ele.
Reina treme e agarra a saia sem acreditar. A mensageira conta também que após Will saber disso ele tentou lidar com os bárbaros para ir salvar ele, mas o patriarca inimigo estava no campo de batalha. Eles se encontram e lutam, fazendo a batalha se prolongar ainda mais, e quando ele finalmente derrotou o líder inimigo com seu machado já era manhã. Reina fica tonta ao ouvir que a guerra havia acabado, mas Dietrich lutou sozinho no seu posto avançado até morrer em batalha. Ela começa a chorar e a gritar desesperada por seu amigo, e lembra da carta que ele enviou, já pensando no que faria depois da guerra e sobre tirar um tempo para ver o seu sobrinho. Ela riu daquilo sem saber que ele já estava morto há uma semana. Sarah com lágrimas nos olhos permanece em silêncio, enquanto Reina se joga no chão e grita desesperada. Ela lembra dos tempos de infância quando costumavam ouvir histórias juntos. Sarah vem até ela enquanto ela lamenta pela perda de seu amigo. Antes ele e seu pai estavam ao seu lado, mas agora havia sobrado apenas esqueletos sem vida. Ela lembra que mandou eles para lá para atingir seus objetivos, e chora se culpando pela morte dele. Reina grita em desespero ajoelhada enquanto chora ao lado de Sarah. No outro dia no vilarejo os soldados retornavam para as suas famílias. Pais e filhos se reencontravam depois de muito tempo. Pelo portão entram vários soldados carregando um caixão. Os outros soldados olham surpresos ao verem Will entrar, agora crescido e muito diferente da criança de antes. Ele caminha com firmeza junto dos soldados que carregam o caixão. Uma mulher acha ele assustador, mas a outra cochicha para ficar quieta porque ele é um cavaleiro. Quando ele passa ela se volta e conta que ele lutou contra os bárbaros na linha de frente. O caixão é deixado no chão e ele continua andando, até parar e perceber alguém. É Reina de braços cruzados na frente dele. Ele olha por um instante e leva sua mão até ela sorrindo, mas ela ignora ele e passa reto. Will fica confuso por aquilo, enquanto ela vai direto ao caixão vazio, onde descobre que nem mesmo o corpo dele foi encontrado. Ela fica parada ali por um momento no meio dos soldados. Eles se entreolham sem saber o que fazer. Ela limpa as lágrimas e se levanta, então parabeniza todos pelo retorno e promete recompensar todos pelo trabalho e entregar terras para eles. Por fim, ela cerra os dentes enquanto diz que também será feita uma festa. Todos comemoravam felizes porque agora a guerra havia finalmente terminado, mas Reina estava séria e Will também. Eles estavam lado a lado em silêncio completo e eram os únicos sem um sorriso no rosto. No funeral, um homem encapuzado explica que não conseguiu encontrar nenhum dos pertences de Dietrich para colocar no caixão. Ele está de luto e com raiva, mencionando que seu irmão merece ser enterrado em Ruden, e Reina ouve ele dizer que esse foi o resultado por Dietrich escolher ela. Depois ela deita na cama, ainda pensando em Barden, o irmão mais velho de Dietrich. Ela pensa nas pessoas que apareceram pro funeral, e ainda não consegue falar com Will. Ela pensa em como ele passou 2 anos fora, e como tudo o que ele fez foi para lutar por ela. Então, sabe que isso não pode continuar assim e decide ir vê-lo. Ela ouve uma batida na porta, e imagina que é Sarah, então ela manda ela entrar para lhe ajudar com o vestido, já que está sem forças para fazer qualquer coisa sozinha. Mas de repente, Will aparece, então ela é pega de surpresa. Reina se levanta, e ela lembra de quando ele era apenas uma criança, mas percebe que ele é um homem agora, e não sabe como falar com ele. Ela explica que pensou que era Sarah, antes de se levantar de repente e se jogar nos seus braços. Ela fica surpresa, se perguntando quando ele cresceu tanto, e ainda se lembra da imagem dele como um garotinho assustado. Will continua em silêncio, enquanto ela começa a se desculpar com ele. Reina descobre que ele passou 3 dias ao lado do caixão vazio de Dietrich, e nota que está sendo difícil para ele suportar tudo isso. Ela pede desculpas de novo, explicando que quando viu o caixão de Dietrich, ela não conseguiu pensar em mais nada. Ela sabe que o que fez foi errado, mas de repente, Will diz que está tudo bem, mas pede que ela por favor fique feliz por ele estar de volta. Reina não consegue acreditar no que está ouvindo, e se pergunta como pensou nele como alguém selvagem, percebendo que ele é muito melhor que ela. Ela admite que está feliz que ele tenha voltado, então Will menciona que estava com saudade dela. Ele abraça forte e pede para ela continuar falando porque ela não faz ideia do quanto ele sentiu sua falta, e menciona como sentiu falta de ouvir sua voz no campo de batalha. No dia seguinte, um cara chamado Ferno Glensil aparece, dono do território Glensil, a parte de Glancia onde a guerra contra os bárbaros aconteceu. Ele oferece 100.000 moedas em troca de Will, sabendo que isso é o bastante para fazer o território dela prosperar. Ela explica que apesar de ser a dona de Ruden agora, ela já foi a marquesa de Rink e também a princesa do Império. Tem 2 jeitos de mudar a filiação de um cavaleiro. Uma delas é pagando uma quantia ao seu senhor e levando o cavaleiro, e a outra é pela investidura do cavaleiro, onde o próprio soldado muda seu juramento para servir outro senhor. Acontece que ele falhou em convencer Will, então está tentando convencer Reina, que também está recusando. Ela pergunta se ele realmente acha que uma pessoa como ela não sabe que Will vale bem mais, já que foi ele quem cortou a cabeça do líder dos bárbaros, e antes mesmo de completar 20 anos. Ferno fica nervoso, então ele se curva e se prepara para fazer outra oferta, mas Reina deixa claro que Will não está à venda. Ele fica chocado, e aponta como Ruden não tem soldados para Will liderar.
Reina acha que ele está sendo rude insultando seu território, mas Ferno insiste. Então ele muda a sua proposta, oferecendo 100 mil mais um salário de 5 mil todo ano, além de também poder dar sua própria irmã. Reina fica chocada, então ela percebe que ele não quer Will só como um soldado. Ela se vira para Will, mas fica surpresa ao ouvir que ele não se importa, com ele sorrindo enquanto declara que só tem interesse por Reina. Ferno sai de lá frustrado, e Reina pergunta se foi esse tipo de pessoa que estava comandando a batalha, mas Will explica que Ferno era bem popular no campo de batalha. Ela fica surpresa, mas de repente percebe que Will parece uma pessoa completamente diferente. De repente ela pergunta sobre ele, achando que ele também deve ter sido popular entre as mulheres, já que se tornou muito bonito. Will fica vermelho enquanto pensa no que ela falou, mas garante que não era popular, com Reina achando que é mentira. Ela aponta como a franja dele cresceu, então sugere cortar para não lhe atrapalhar nos treinos, mas de repente ele pega sua mão. Will admite que tudo o que ele pensou durante a guerra foi no que ela disse, e menciona como ela pediu para ele voltar para casa vivo, falando que repetia essas palavras todos os dias. Ela fica feliz por ele ter conseguido voltar, enquanto ele leva a mão no seu rosto, antes de dizer que sempre vai voltar para ela, então ele quer o seu prêmio. Ela parece confusa, mas pergunta o que ele quer. Mas Will fica em silêncio, enquanto admite que ainda é difícil falar. Então, ele segura sua mão e beija ela, explicando que conseguir vai contar mais tarde. Do outro lado, Ferno está acampando, e ele se amaldiçoa por não ter conseguido Will, achando que isso vai chatear o seu pai. Ele lembra do jeito que ele falou, mencionando que sempre soube que ele era louco. Ele lembra de como todos comemoraram quando Will decapitou o comandante da guerra, sabendo bem de como seu pai reagiu. Ferno lembra de como foi falar com Will, sem acreditar que um jovem como ele foi capaz de fazer aquilo, achando ele uma verdadeira criança. Will garantiu que foi ele. Então, Ferno menciona que dizem que ele poderia ter capturado o chefe, já que conseguir reféns valiosos é algo muito importante em uma guerra. Ele pergunta por que Will estava tão decidido a matar ele. Então Will fica em silêncio por um tempo e toca sua espada, antes de apenas explicar que aquele homem tocou ela. Ferno fica surpreso por esse ser o motivo, e nota que aquela é a espada do Marquesado de Rink. Will explica que ele insultou e tentou roubar sua espada, então seria vergonhoso deixar ele vivo. De repente Ferno lembra de como a princesa foi deposta e depois virou dona do território de Ruden, percebendo que Will é um soldado de lá. Agora, ele admite que nunca pensou que ele seria tão louco. Seu assistente pergunta o que ele planeja fazer, então ele sugere levar um retrato da sua irmã e tentar de novo, mas seu assistente ri, falando que não tem como fazer isso. De repente eles veem alguém se aproximando a cavalo, e Ferno se pergunta quem poderia ser, antes de finalmente perceber quem é. Will. Nós vemos Will acampando no campo de batalha, e ele ouve outros soldados conversando entre eles. Eles falam sobre como o príncipe herdeiro se casou, então descrevem os rumores de como o casamento aconteceu na capital, e todos os moradores receberam pão por 3 dias. Eles mencionam que a nova princesa é muito bonita, e brincam, se perguntando se foi por isso que ele chutou a antiga princesa. Will continua ouvindo eles, com os homens dizendo que a antiga princesa era o tipo de mulher que esfaqueou sua perna por causa de alguns rumores dizendo que eles deveriam se divorciar. Mas um deles comenta que ela também era bonita, e agora que se divorciou ela pode sair com qualquer um sem nenhuma consequência, enquanto os outros pensam em como queriam uma chance. Mas de repente ele é atravessado por uma espada, e todos os soldados ficam em choque. Ele se pergunta o que aconteceu, enquanto Will olha a sério para os outros soldados. Eles perguntam o que diabos Will está fazendo, mas ele já se decidiu, cortando um deles imediatamente. Os outros tentam fugir, mas de repente o lugar vira a cena de um verdadeiro massacre. Ele tem uma visão de Dietrich, que pergunta o que ele está fazendo. Ele grita que eles são aliados, mas Will apenas se vira, e explica que eles foram sentenciados à morte por conspirarem contra a família imperial. Will dá a notícia a Ferno, que congela no lugar, antes de ficar furioso. Seu assistente aparece e pergunta o que aconteceu, mas Ferno apenas se vira e manda ele lhe seguir sem fazer perguntas. Eles se apressam e saem a cavalo, enquanto Will observa eles partindo, mas ele não diz uma palavra. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Cachorro Louco.